Eis que este menino está destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel. Meus caros irmãos, hoje então nós estamos no domingo dentro da oitava do Natal. Sempre quando uma festa ou um mistério na igreja é um mistério tão importante, é uma festa tão importante, que a igreja ela prolonga essa festa por 8 dias, uma semana. Assim acontece na Páscoa, assim acontece em Pentecostes, assim acontece também no Natal. Então é por isso que até o dia 31 ainda nós podemos comungar, fazer assim o nosso Natal. Porque ainda estamos dentro da festa do Natal, da festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, essa missa é como um eco do Natal. É um prolongamento desta festa, desse mistério, dessa alegria que nós estamos vivendo dentro do Natal, do nascimento de nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo que neste domingo se recorda esta alegria, também esse domingo se reveste de uma nota de profunda tristeza. O evangelho de hoje nos transporta de repente a 40 dias depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O episódio de hoje, da apresentação do menino Jesus no templo, acontece 40 dias depois do nascimento de nosso Senhor. No dia 2 de fevereiro, quando nós iremos celebrar a festa de Nossa Senhora das Candeias, onde nós vamos também abençoar aquela vela, que nós iremos usar o ano todo, aquela vela benta, o mesmo evangelho que se lê nesse dia, também é lido hoje, 40 dias depois. Nossa Senhora e São José levam o menino Jesus ao templo para ser apresentado assim ao templo, para ser consagrado a seu Pai, a Deus. E esse domingo se remete uma certa nota de profunda tristeza por causa de duas coisas. Simeão profetiza que Jesus será um sinal de contradição para muitos, e também Simeão fala que uma espada de dor irá transpassar o coração de Nossa Senhora. Simeão diz: eis que esse menino, Jesus, está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Contradição quer dizer algo que é oposto ao outro. Nosso Senhor veio ser sinal de contradição no mundo. Ele veio ser o sinal de contradição ao mundo, às coisas do mundo, ao demônio. Para muitos, Jesus vai ser ressurreição. Para aqueles que aceitam a sua palavra, a sua doutrina, para aqueles que seguem nessa intimidade com Deus, Jesus vai ser ressurreição. Jesus vai ser o início de uma nova vida. Mas para aqueles que não querem aceitar Jesus, Jesus vai ser um sinal de ruína, de condenação. Porque aqueles que não querem aceitar Jesus irão se perder, irão ir para o inferno. Então aqui, meus caros irmãos, perante Jesus, o mundo ele se divide em amigos e inimigos de Cristo. Ou nós devemos estar de um lado ou de outro. Não podemos estar no meio. Não podemos ficar em cima do muro. Devemos aceitar Cristo e seguir os seus ensinamentos. O Filho de Deus fez-se homem para todos os homens. Ele traz e oferece a todos, a cada um de nós, a salvação. Muitos, porém,
não irão receber. E aqui nós celebramos também um grande mistério da liberdade humana. A liberdade humana é vista como um dom de Deus. Deus deu a nós a liberdade. Nós não somos como os animais. Às vezes nós podemos ver um cachorro todo feliz, rodando solto, pela rua, e podemos achar que ele é livre, mas na verdade ele não é livre. O cachorro, ele está sobre uma lei posta ali por Deus, e ele age sempre pelo instinto, porque o ser livre é próprio do ser humano, que é um ser racional, que tem a liberdade, a vontade e também ele pensa, ele tem razão. Então a liberdade é própria do ser humano e a liberdade é um dom de Deus. Somos livres para escolher entre o bem e o mal. E essa liberdade, meus caros irmãos, é essencial para o amor verdadeiro. Só ama quem é livre, quem tem essa capacidade de escolher entre Deus e uma outra coisa. O amor verdadeiro, ele é sempre provado quando Deus dá a liberdade ao homem. Deus deu a liberdade a Adão e Eva e eles escolheram ofender a Deus do que servir a Deus. Cada um de nós também temos a liberdade dada por Deus e muitas vezes nós escolhemos não servir a Deus, mas servir o demônio. O Papa São João Paulo II dizia: a liberdade não é apenas a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, mas é antes do compromisso de aderir ao bem, de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus. Tem uma leitura da Sagrada Escritura que fala: ele pôde, bem-aventurados são aqueles que pôde escolher entre o bem e o mal, mas escolher o bem para servir a Deus. Quando nós escolhemos o bem por amor a Deus, aí que nós exercemos verdadeiramente a nossa liberdade e nós provamos que amamos a Deus. Deus, ele pôs diante de si a criatura da inteligente e livre e oferece-lhe todos os tesouros de salvação e de santidade encerrados nos méritos infinitos de Jesus Cristo. O homem é livre para aceitar ou recusar. Deus, ele se revelou a nós através do seu Filho, nosso Senhor. E nós devemos seguir a Jesus, como ele mesmo diz: segue-me. E nós somos livres para seguir ou não seguir a nosso Senhor. Mas a nossa salvação está no fato de escolher o bem, de escolher fazer a vontade de Deus. Meus caros irmãos, Jesus veio para nos salvar, para nos santificar, para se dar a todas as nossas almas. Está pronto a fazê-lo. Ele deseja fazê-lo. E todavia não fará se nós não aceitarmos livremente o seu dom infinito. Se não correspondemos às suas solicitações, se não aceitamos o seu dom, fazendo a sua vontade aqui na terra. Como dizia São José Maria Escrivá, Deus não força a nossa vontade. Toma o que lhe damos, mas não se dar de todo até que todos nos demos a Ele. Então Deus, Ele não força a nossa liberdade, mas Ele vai nos dando a partir do momento que nós vamos abrindo o nosso coração para Ele. O profeta Simeão, ele dirige então as suas palavras diretamente à Virgem Maria. Depois ele diz que Jesus seria um sinal de contradição.
Só aqueles que aceitassem Jesus, Jesus seria esse sinal de ressurreição, de uma nova vida. Ele se dirige à Virgem Maria, dizendo: uma espada transpassará a tua alma. Meus caros irmãos, aqui se concretiza o mistério da nossa salvação. Quando nós olhamos para o mistério do Natal, como o anjo mesmo anunciou aos pastores, é um dia de muita alegria, de felicidade. Se nós olharmos apenas o Natal, nós não iremos entender bem o mistério da nossa redenção. Mas o Natal só se faz sentido na nossa vida quando nós olhamos com essa perspectiva da paixão de Cristo, do sofrimento de nosso Senhor. Aqui a visão sangrenta do Calvário cruza-se de súbito com a visão do Natal, lembrando-nos que o terno menino de Belém é o Cordeiro Divino que deve ser imolado para a salvação do mundo. O Natal só faz sentido quando ele está relacionado com o mistério da paixão. Às vezes nós achamos que a nossa vida deve ser apenas alegria, mas a nossa vida ela só vai ter sentido quando nós entendemos que é necessário também passar pela paixão, passar pelo sofrimento. Assim como o nosso Senhor passou pela paixão, porque ele só poderia ressuscitar se ele passasse pela paixão, pela morte, dando a sua vida por cada um de nós. Entre todos ali que estavam no templo, apenas 2 pessoas reconheceram Jesus: Simeão e Ana. Na Sagrada Escritura se diz de Simeão, foi dito que era um homem muito justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo encontrava-se nele. De Ana, fala-se que não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Aqui, meus caros irmãos, estão as características das almas bem dispostas a aceitar a obra redentora de Jesus. Então, essa retidão de espírito de vontade, um desejo sincero de Deus, recolhimento, oração, mortificação. Quanto mais profundas forem essas disposições na nossa alma, mais aberta ela estará à ação divina. A luz do Espírito Santo faz-lhe reconhecer em Jesus o seu Salvador, o seu santificador, e Jesus pode cumprir plenamente nela a sua obra. Então nós devemos sempre estar o nosso coração aberto para Cristo, ter essas disposições, retidão de espírito e de vontade, esse desejo sincero de Deus, recolhimento, oração e mortificação. Só assim nós iremos entender as palavras de São Paulo hoje na leitura da Epístola. São Paulo vai dizer que éramos sujeitos às leis do mundo. Quando, porém, se cumpriu a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, a fim de remir os que à lei estavam sujeitos e para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho a essa terra para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai, para que nós pudéssemos receber de Deus essa adoção. Por isso que cada cristão, depois que remidos pelo sangue de Cristo, hoje nós não somos mais servo, mas somos filho de Deus, herdeiros de Deus. E por isso nós fomos adotados por Deus. Agora nós podemos clamar a Deus de Abba Pai. Podemos chamar Deus de Pai. Meus caros irmãos, então vamos nesse domingo, também nesse último domingo do ano. É um tempo de fazer essa reflexão na nossa vida. É um tempo de parar
e pensar, será que nós estamos, ou melhor, será que Cristo está sendo na nossa vida um sinal de ressurreição ou um sinal de condenação? Como que eu vivi todo esse ano? Ao lado de Cristo ou longe de Cristo? Jesus é esse sinal de salvação na minha vida? Eu estou com a minha liberdade, com esse dom que Deus me deu, aceitando a Deus, amando a Deus verdadeiramente, fazendo a sua vontade na minha vida? Que nós possamos também, ao chegarmos no último domingo do ano, olhar para a nossa vida. Nós vivemos momentos felizes e momentos tristes, momento de dor. Que nós possamos entender que tudo isso faz parte do plano divino para a nossa vida. E que nós possamos aceitar, por amor a Deus, e fazer assim a vontade de Deus na nossa vida. E que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, devemos viver como filhos, para que possamos clamar, chamar Deus de Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.